23º dia, quinta-feira. O perigo da vanglória. Página 125. Capítulo 10. Quem ama a Jesus Cristo, só ele ambiciona. A caridade não é ambiciosa. Aquele que ama a Deus não deseja ser estimado e amado pelos seus semelhantes. O único desejo do seu coração é desfrutar da graça do Deus Todo-Poderoso. O único que constitui o objeto do seu amor. Santo Hilário escreve que todas as honras pagas pelo mundo são assunto do diabo. Ele negocia para o inferno quando contagia a alma com os desejos de estima. Deixando de lado a humildade, qualquer um corre grandes riscos de mergulhar em todos os vícios. São Tiago escreve que, assim como Deus confere suas graças com as mãos abertas aos humildes, ele as fecha contra os orgulhosos, aos quais ele resiste. Deus resiste aos orgulhosos e dá sua graça aos humildes. Tiago 4:6. Ele diz que resiste aos orgulhosos, significando que sequer ouve suas orações. E certamente, entre os atos de orgulho, podemos contar o desejo de ser honrado pelos homens e tornar-se exaltado com as honras. Temos um tempo terrível disso na história do Frei Justino, o franciscano. Ele chegou a um elevado estado de contemplação, mas nutriu dentro de si um desejo de estima humana. O Papa Eugênio IV mandou chamá-lo, e por causa da grande opinião que tinha sobre sua santidade, mostrou-lhe peculiares honras, abraçou-o e o fez sentar-se ao seu lado. Essas altas honras encheram o irmão Justino de vaidade, de tal forma que São João Capistrano disse a ele: Frei Justino, tu nos deixaste um anjo e retornaste um demônio. E de fato, cada vez mais inchado de arrogância e insistindo em ser tratado de acordo com sua própria avaliação de si mesmo, finalmente assassinou um irmão com uma faca. Depois se tornou um apóstata e fugiu para o reino de Nápoles, onde perpetrou outras atrocidades, e lá morreu na prisão, um apóstata até o fim. Assim, quando ouvimos sobre a queda de alguns cedros imponentes do Líbano, um Salomão, um Tertuliano, um Ósio, que tinham reputação de santos, é um sinal de que não eram entregues inteiramente a Deus, mas nutriam interiormente algum espírito de orgulho e assim se desvaneciam. Tremamos, portanto, quando sentirmos surgir dentro de nós a ambição de aparecer em público e ser estimado pelo mundo, e quando o mundo nos prestar algum tributo de honra, devemos ter cuidado para não sermos complacentes, o que pode ser a causa da nossa ruína total. Estejamos especialmente de guarda contra toda busca ambiciosa de preferência e sensibilidade diante das honras. Disse Santa Teresa: onde prevalece as ocasiões para honras, ali a espiritualidade nunca prevalecerá. Muitas pessoas professam uma vida espiritual, mas são adoradoras de si mesmas. Elas têm a aparência de certas virtudes, mas têm a ambição de serem elogiados em todos os seus empreendimentos. E se ninguém os elogia, eles se elogiam. Em suma, esforçam-se para parecer melhores que os outros e, se sua honra for tocada, perdem a paz, abandonam a sagrada comunhão, omitem todas as suas devoções e não encontram descanso, até que imaginem que recuperaram sua posição anterior. Os que verdadeiramente amam a Deus não se comportam dessa maneira. Eles não apenas evitam cuidadosamente cada palavra de autoestima
e toda autocomplacência, mas, além disso, lamentam ouvir-se elogiados por outros. E sua alegria é ter pequena reputação diante dos homens. A frase de São Francisco de Assis é a mais verdadeira. Sou aquilo que sou diante de Deus. De que adianta passarmos por grandes aos olhos do mundo, se diante de Deus somos vis e inúteis? E, ao contrário, o que importa ser desprezado pelo mundo, desde que sejamos queridos e aceitáveis aos olhos de Deus? Assim escreve Santo Agostinho. A aprovação daquele que louva não cura a má consciência, nem as injúrias de quem ofende ferem a boa consciência. Nem as injúrias de quem ofende ferem a boa consciência. Assim como o homem que nos louva não pode nos livrar do castigo de nossas más ações, também aquele que nos condena não pode nos roubar o mérito de nossas boas ações. Santa Teresa perguntava: o que importa sermos condenados e injuriados pelas criaturas, se diante de Deus somos grandes e sem culpa? Os santos não tinham outro desejo senão viver desconhecidos e passar por desprezíveis na estima de todos. Assim escreve São Francisco de Sales. Mas que mal sofremos quando as pessoas têm má opinião de nós, visto que devemos ter a mesma opinião? Talvez saibamos que somos maus, mas desejamos ser bons na avaliação de outros. A vida oculta é segurança para aqueles que desejam amar a Jesus Cristo de coração. O próprio Jesus Cristo nos deu o exemplo, vivendo escondido e desprezado por 30 anos em uma oficina. E com a mesma intenção de escapar da estima dos homens, os santos foram e se esconderam em desertos e cavernas. Foi dito por São Vicente de Paulo: o desejo de aparecer em público, de ser falado em termos de elogio, de ouvir nossa conduta elogiada, ou que as pessoas deveriam dizer que temos um sucesso admirável e fazemos maravilhas, é um mal, fazendo-nos esquecer de Deus, contamina nossas melhores ações e torna-se a desvantagem mais fatal para a vida espiritual. Quem, portanto, quiser progredir no amor a Jesus Cristo, deve absolutamente dar um golpe mortal no amor à autoestima. Mas como devemos infligir esse golpe? Vejamos como nos ensina Santa Maria Madalena de Pazzi. O que mantém vivo o apetite pela autoestima é ocultar, o que mantém vivo o apetite pela autoestima é ocupar uma posição favorável na mente de todos. Consequentemente, a morte da autoestima é manter a si mesmo oculto, para não sermos conhecidos por ninguém. E até que aprendamos a morrer dessa maneira, nunca seremos verdadeiros servos de Deus. Para, então, ser agradável aos olhos de Deus, devemos evitar toda ambição de aparecer e de fazer desfile aos olhos dos homens. E devemos evitar, com ainda maior cautela, a ambição de governar os outros. Em pouco tempo, essa maldita ambição pôs os pés no convento de Santa Teresa, e ela declarou que preferia que todo o convento fosse queimado, e com ele todas as freiras. Se alguma de suas religiosas fosse flagrada objetivando a superioridade, queria que fosse expulsa da comunidade ou, no mínimo, submetida ao confinamento perpétuo. Santa Maria Madalena de Pazzi disse: a honra de uma pessoa espiritual consiste em ser colocada abaixo de todos e em aborrecer toda a superioridade sobre os outros. A ambição de uma alma que ama a Deus deve superar todos os outros em humildade. A ambição de uma alma que ama a Deus deve ser superar todos os outros em humildade, de acordo com o Conselho de São Paulo. Nada fazendo por competição ou vanglória, mas com humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Afeições e orações. Meu Jesus,
Concede-me a ambição de vos agradar e fazer-me esquecer todas as criaturas e também a mim mesmo. De que me aproveitará ser amado por todo mundo, se não for amado por vós, o único amor de minha alma? Meu Jesus, vieste ao mundo para ganhar nossos corações, e não posso dar-te o meu coração, e se não posso dar-te o meu coração, faze-te o favor de tomá-lo e enchê-lo com teu amor, e nunca mais permitir que me separe de vós. Voltei minhas costas para vós no passado, mas agora que estou consciente do mal que fiz, lamento com todo o meu coração, e nenhuma aflição no mundo pode me afligir tanto quanto a lembrança das ofensas que tantas vezes cometi contra vós. Consolo-me em pensar que és infinita bondade, que não desprezas o amor a um pecador que amas. Meu amado Redentor, ó mais doce amor de minha alma, até agora vos menosprezei, mas agora, pelo menos, eu vos amo mais do que a mim mesmo. Eu ofereço a mesmo e tudo o que me pertence. Eu tenho apenas o desejo de vos amar e agradar. É toda a minha ambição, aceitá-lo e ter o prazer de aumentá-lo e exterminar em mim todo o desejo de bens terrenos. Vós sois realmente merecedor de amor, e realmente grandes são minhas obrigações de vos amar. Eis-me aqui, quero vos pertencer, quero sofrer tudo o que for de vossa vontade, já que, por meu amor, morrestes de dor em uma cruz. Quereis que eu seja santo, podeis fazer-me santo, em vós confio. Maria, grande Mãe de Deus, eu confio também em vossa proteção. Fim, página 129.